Olá, oitavo ano. Então vamos para a atividade da apostila grossa. Abram lá na página 65, onde nós vamos falar sobre transitividade verbal. Então, o que é transitividade verbal? Nós temos aqui um exemplo do que se trata de transitividade verbal. Predicação verbal. Então, ela trata do modo pelo qual os verbos formam o predicado. Isto é, se exigem ou não complementos. E também quanto à predicação, os verbos podem ser intransitivos, transitivos e de ligação. Ali na página 65 está dizendo assim, para vocês lerem esse texto publicado na seção de meteorologia de um jornal. Em seguida, grife com um traço as formas verbais e com 2 traços as expressões adverbiais de tempo e lugar. Tá? E daí questões ali 1, 2 e 3 da página 65. Outro exemplo que eu tenho aqui de predicação verbal, ou de o que é a transitividade verbal, é o seguinte. Verbos nocionais, que é de ação, e não nocionais, que é de ligação. Os nocionais são verbos que indicam ação, por exemplo, Maísa apresentou o programa. E não nocionais são verbos que exprimem estado ou mudança de estado. Por exemplo, Érica é magra. Aí vocês vão lá para outra página, 66, para fazer a atividade lá da 66, e onde diz assim: para lembrar, as preposições são a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz, tá? E vão realizar as atividades ali e fazer a leitura, onde está dizendo lá que os verbos podem ser significativos e não significativos. Aí nós temos os verbos significativos, ou seja, aqueles que exprimem processos, são de 2 tipos: verbos intransitivos e verbos transitivos. Aí eles podem ser diretos, indiretos, diretos e indiretos. E os verbos intransitivos, que são o VI, aqueles cujo processo envolve apenas o sujeito. Isso são verbos que não precisam de complemento, pois têm sentido completo, tá? E daí nós temos aquele exemplo que vocês vão ver ali na página 66. Os escritores leem. Ele entra ali como predicado verbal, porque os escritores, o que eles fazem? Leem. Os verbos transitivos diretos, e aí vocês vão ver lá um exemplo e o que significa os verbos transitivos diretos. E aí nós temos outro exemplo aqui de transitividade verbal. A transitividade verbal é a relação que há entre o verbo e os demais termos de uma oração. Aí nós temos lá transitivo direto. O que? Ele entra como objeto direto. Transitivo indireto. Preposição mais o que? Ele entra como objeto indireto. E nós temos também o transitivo direto e indireto, que se usa ali o que e a preposição que. Então ele é um objeto direto com o objeto indireto. E aí, mais uma atividade lá na página 67, onde vocês vão ver ali o restante das explicações sobre os verbos não significativos, os verbos de ligação, tá? E a classificação de alguns verbos, onde nós temos escrito lá que elas dependem de sua função na frase. Por exemplo, a menina anda desolada, a menina chorou e a menina chorou lágrimas sentidas. Entra ali como verbo intransitivo, verbo de ligação, verbo intransitivo e verbo transitivo direto. E mais alguns exemplos na página 67. Outro exemplo que eu trouxe para vocês são: os verbos significativos podem ser classificados como intransitivo e transitivos. O intransitivos, então, junto com os transitivos, nós temos alguns exemplos ali, ó. Possuem sentido completo e por isso não exigem um complemento. Já o outro, sua ação transita para outra palavra ou expressão, pois não possui sentido completo. Tá? E aí vocês vão para a página 68, responder as questões 6, 7 e 5 nós temos lá no 68, porém acredito que a apostila esteja com um erro, tá? Após o número 7, então vem a questão número 8, não tem problema. Onde vocês terão que analisar os períodos, transcrever algumas questões que se pedem, tá? E aí, outro exemplo que eu trouxe sobre transitividade verbal mas há verbos que têm sentido completo. Por exemplo, chegou meu amigo à escola. Meu amigo à escola. Cadê o verbo intransitivo? Então, é o chegou.
Chegou à escola. Quem chegou à escola? O sujeito dessa frase é meu amigo. E chegou meu amigo aonde? Circunstância de lugar, disjunto adverbial, então é a escola, tá? Observe que, mesmo não sendo transitivo, o verbo chegar rege a preposição a. Chegou meu amigo à escola, tá? Então, essa circunstância de lugar, que é um adjunto adverbial, ele tem um complemento ali regido pela preposição a. E próxima página, 69, onde temos lá as questões 6 e 7, porém não são as 6 e 7, né? A continuação lá, 8. Então, ali na página 69 não é as questões 6 e 7, elas são uma continuação. Então, temos ali a continuação número número 9 e número 10. Aí vocês terão que responder ali aquelas questõezinhas onde vocês vão relacionar as colunas, ler os períodos e classificar, tá? E por último, na página 70, onde nós temos lá as questões que tá escrito ali 8, 9 e 10. Porém, como eu já disse, tem um erro na apostila em questão da numeração, mas não tem problema. Então, aqui na página 70, vocês terão que classificar a forma de verbal destacada. Aí na outra questão, escrever 2 frases com os verbos a seguir. E, por último, escrever uma frase com um verbo comunicar, em que ele seja transitivo direto e indireto. Então, só ver esses exemplos que eu dei hoje no vídeo e lembrar um pouco do que a gente já viu em sala. Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.